Abra a Bíblia, Daniel capítulo 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Quem diz amém? Irmãos, aqui estava havendo uma perseguição. Quem adorasse, fizesse qualquer oração a outra pessoa, a não ser ao rei destas terras, por um espaço de 30 dias, morreria, seria lançado dentro da cova de leões. E o texto diz que mesmo diante destas circunstâncias, olhe bem o que é que diz novamente. Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Mesmo havendo uma proibição, não podia ninguém orar a outra pessoa, a outro Deus, por um espaço de 30 dias. Mesmo assim a Bíblia diz, você leu comigo, que quando Daniel ficou sabendo desta sentença, ele foi para sua casa, entrou num quarto, abriu janelas para o lado de Jerusalém, colocou o joelho no chão e começou a dar graças a Deus em oração 3 vezes por dia. Você sabe que a sexta-feira das causas impossíveis tem que ser movida à base de oração. Na quinta-feira eu subo ao monte à tarde com os pastores. Já está marcado o próximo culto dos primogênitos em cima do monte. Ontem, quando nós chegamos ali, pastor Cabral e eu, não deu para o pastor Flávio ir ontem, me bateu aquela saudade daqueles irmãos que foram naquele domingo conosco. E nós já estamos orando, já estamos divulgando. Domingo sai um vídeo aí espetacular do próximo culto dos primogênitos, o povo de Deus, 6 horas da manhã, em cima daquele monte, orando a Deus. Essa sexta-feira forte das causas impossíveis só é forte quando nós dedicamos tempo ao Senhor, com o Senhor em oração, sendo esta entendida. A oração tem que ser entendida como um relacionamento com Deus. Deus tem várias formas de falar com você. Ele fala contigo através de um louvor, através de uma circunstância até, e de sua palavra pregada ou lida, através de vários meios. E nós só temos um meio para falar com Deus, que é através da oração. E aqui mostra que Daniel, no meio daquela circunstância, o rei havia assinado uma sentença. O rei parece não ter refletido muito no que assinou. Só sabemos que essa sentença estava escrita e assinada pelo rei. Se alguém orasse por um espaço de 30 dias a outro Deus, a outra pessoa, essa pessoa seria jogada na cova dos leões. Não é que Daniel vai orar nessas circunstâncias todas? E essa oração de Daniel, nesta oração aparecem algumas características, que são exatamente as características que Deus quer que existam em nossas orações, para que Deus venha nos ouvir. E nós iremos passar rapidamente as características dessa oração de Daniel. Essa oração de Daniel tinha a primeira característica. A primeira característica desta oração é que foi uma oração perseguida. Vocês observam o texto? Lá no texto que lemos, diz que a escritura estava assinada. Está aí na tua Bíblia. O verso que lemos, a escritura estava assinada. E que escritura era essa? A sentença de perseguir-se e até matar
aqueles que orassem a outro Deus. E quando Daniel foi orar, ele orou nesta circunstância: se orar é perseguido, se clamar a outro Deus a perseguição vem. Mas mesmo ele sabendo disso, ele submeteu-se a orar, mesmo diante dessa perseguição. E nós muitas vezes precisamos entender que é neste momento de perseguição e de luta que nós precisamos fazer como Daniel, intensificarmos a nossa oração. Nós somos sujeitos a desanimarmos diante das perseguições. A perseguição vem e nós, ao invés de intensificarmos a nossa oração, a gente muitas vezes abre mão desse momento com Deus. Espero que nesta noite, você que está perseguido por uma doença, você que está perseguido por um desemprego, está perseguido por uma ameaça, você intensifique sua oração e que sua oração seja caracterizada por uma oração perseguida. Esta oração Deus responde. A segunda característica da oração de Daniel é que ele percebeu que sua oração deveria ser uma oração urgente. Vocês observam no versículo 10 que diz que ele orou quando soube o quê? Quando soube da sentença. Assim que ele soube, imediatamente saber da sentença, quando ele soube, ele teve uma sensação de urgência. É urgente que eu ore. Não diz que ele orou depois que ele soube. A Bíblia diz que ele orou quando soube, imediatamente. Tão logo ele soube da sentença de morte contra quem orasse, ele foi orar imediatamente, sentindo o Daniel uma sensação de urgência na oração. Todo crente, todo cristão que quer vencer na vida, precisa encarar a oração como algo de suma urgência. Poucas coisas na sua vida têm urgência, como a oração. Não existe nenhuma urgência igual à urgência da oração. Quando você se encontrar abatido, a coisa mais urgente a fazer não é conversar com ninguém, é conversar com Deus. Aleluia. Quando você se sentir perseguido, a urgência maior não é procurar quem disse, quem foi que ofendeu, quem foi que causou a circunstância e o problema. A urgência maior é conversar com quem pode resolver o problema. Quando você se sentir fraco, a urgência maior não é procurar um médico. O médico deve ser procurado depois. Antes de tudo, você tem que procurar urgentemente o médico dos médicos. Quando você tiver uma causa na justiça, a urgência não é ir procurar um advogado comum, é ir procurar o advogado dos advogados. Quando você tiver uma causa espiritual para resolver, a urgência não é procurar o pastor da igreja, é procurar o pastor de Israel. A urgência da oração, essa é a segunda característica da oração de Daniel, a oração urgente. Que Deus abençoe, que possamos ver urgência em nossa oração. Quando você não tiver força para orar, mas reconheça que a oração é urgente, procure alguém que ore com você, mas não deixe de cobrir a situação com oração. A terceira característica da oração de Daniel, se vocês observarem, foi uma oração ousada. A Bíblia diz que assim que ele soube que havia uma perseguição contra quem orasse, imediatamente ele ousou em orar. Você sabe o que é ser ousado? É ser corajoso. E o homem corajoso desafia perigos de todas as formas, ainda quando tem perigo de morte ameaçando sua vida, ele se submete ao Senhor e faz da sua oração uma arma de guerra. Aleluia. E ele passa a ser ousado em oração. Havia uma perseguição, mas ele orou mesmo diante dessa perseguição, provando que a oração para ele era era uma questão de urgência, mas também provando ele para ele mesmo que ele era um homem corajoso no espírito. Você pode ser que não tenha coragem na carne, talvez você não tenha coragem na alma. Tua alma talvez trema na base,
Será se Daniel não teve a sensação de medo naquela hora? Mas o que comanda o crente não é o corpo, porque o corpo não foi recriado no dia da conversão. O corpo continuou sendo corpo. A coragem do crente não é na alma, porque a alma do crente não foi recriada no dia da conversão. A coragem do crente é no espírito, porque no dia que ele se converteu, o seu espírito foi transformado. O corpo continua o mesmo corpo, a alma continua a mesma alma, mas o espírito nasceu de novo. Meus irmãos, a coragem do crente, a ousadia do crente está arraigada no espírito, e não na alma e não no corpo. Certas coisas na vida eu nunca teria coragem de enfrentar, se não fosse a coragem espiritual. Ontem eu testemunhava lá no Muquem, de um dia que eu estava num lugar ajudando a construir uma igreja, e para chegar água naquela construção, tinha que pegar água num vizinho. O vizinho achava que a água era dele, mas a dona do terreno disse assim: pode pegar água lá. E quando ele viu que eu ia buscar água, ele pegou uma espingarda de soca carregada e foi me esperar na boca do tanque e disse: se a primeira lata d'água que você pegar aí, eu lhe derrubo com essa espingarda, com um tiro. Não é que eu olhei para ele e disse: se você tiver coragem, aperte o gatilho, eu estou aqui, mas a água eu vou levar. Como que eu faria isso? Que Deus me guarde e te guarde também. Ali foi a ousadia do Espírito Santo. Você sabe que o cara disse: eu vou atirar. Eu disse: eu duvido você atirar em mim. Eu ainda disse assim: se você atirar, não sai nada de dentro aí, vai entupir esse cano dessa espingarda. O cara voltou dizendo meio mundo de palavrões, mas não teve coragem de mirar a arma para mim. Amém? O verdadeiro crente tem que ser ousado, corajoso, em nome de Jesus. Que Deus te ajude a ser ousado em oração especificamente. A quarta característica da oração de Daniel, você observa que ele entrou no seu quarto. A característica de número 4 da oração de Daniel é que a oração dele foi uma oração particular. Aleluia. Tem horas que você não pode orar para as pessoas verem. Tem horas que você não pode orar em público. E quando você não puder orar em público, então se coloque dentro do seu quarto, feche a sua porta, que o Senhor está dentro do quarto com você. Foi uma oração particular, uma oração secreta. E não é que Jesus diz no Novo Testamento que aquele que te vê em secreto te recompensará publicamente. Aquele que vê tua oração particular, disse Jesus em Mateus 6, pois ele te responderá para todo mundo ver. Oração secreta, oração particular. Todo verdadeiro crente precisa aprender a diferença que há entre um culto como este e um momento em particular com Deus. Meu irmão, uma coisa é você elogiar alguém em público, para que todo mundo olhe e diga: olha como essa mulher amava este homem e ama este homem, olha como este pastor ama esta igreja. Para se apresentar, todo mundo pode até emitir uma palavra de louvor a alguém. Agora, será se isso é feito em particular? Será se o que eu digo com as pessoas, o elogio que eu dou para alguém em particular, em público eu dou em particular? Eu quero te dizer que o teu relacionamento particular com Deus, ele funciona quando você em sua casa estabelece um lugar. Aleluia. Se você perguntar: bispo, onde é o seu lugar de oração? Eu posso dizer que no momento minha oração particular é no lugar onde a maioria daqui não pode chegar. É em cima desse templo. Na minha casa tem um acesso muito dificultoso para subir nesse templo, e é de cima desse templo que eu visualizo a metade da cidade, ou boa parte dela, e eu oro particularmente ao meu Deus, apresento tudo diante do meu Senhor. Você que tem lugares particular com Deus, para ter particulares com Deus, eu profetizo em nome de Jesus, você está que nem Daniel, será ouvido. Shamanarabacai. Você que tem uma oração particular com Deus, esse segredo no teu quarto
está sendo recebido por Deus. A quinta característica da oração de Daniel, você percebe que no texto que lemos, diz que ele com janelas abertas para Jerusalém orava. Ele abria as janelas para o lado de Jerusalém e mandava sua oração a Deus. Para o lado de Jerusalém, você sabe que essa quinta característica se chama oração direcional. Ele estava lá naquelas terras da Babilônia, mas abria as janelas para o lado de Jerusalém e falava com o Deus de Israel. Esta característica é a oração direcional. Todo verdadeiro crente deve saber para que lado ele ora. Você não ora para baixo, porque geralmente que para baixo é entendido que está o inferno. Você não ora de lado, porque de lado existem os homens, e os homens muitas vezes não podem fazer nada. Você hoje não olha para Jerusalém comum nessa terra, até porque lá, apesar de ser a terra que Jesus viveu, mas está em guerra todo o tempo. Meus irmãos, hoje nós temos uma nova cidade. Jesus disse que foi preparar-nos lugar. Jerusalém para você hoje não é horizontal, ainda que seja bom qualquer cristão visitar aquelas terras, mas hoje você direciona a sua oração a Jerusalém que descerá de cima, onde está o nosso Senhor. Claro que sua oração não é diretamente a Jerusalém, mas aquele que habita em Jerusalém celestial, Jesus. Sua oração é direcionada a Ele. O verdadeiro crente não direciona sua oração a mais ninguém, a não ser aquele que está fazendo ou organizando, preparando de alguma forma a tua nova morada. Que você saiba para quem você dirige sua oração. Sua oração seja direcional. Dirija sua oração a Jerusalém celestial, onde Cristo está assentado. E eu gostaria de pedir, não vai custar nada, 10 segundos, você glorificando a Jesus. Mas se você observar no texto bíblico, o texto sagrado, há uma sexta característica da oração. Se você observar uma sexta característica da oração, o texto sagrado que lemos diz que ele por 3 vezes ao dia orava ao Senhor. 3 vezes no dia. Quantas vezes? 3 vezes. Quem sabe era pela manhã, ao meio-dia e à noite. Quem sabe era no café da manhã, no almoço e no jantar. Meus irmãos, ele tinha 3 encontros com Jesus, com Deus por dia, com Jeová. Irmão, isso é levar Deus a sério. A sexta característica da oração de Daniel é que era uma oração regular. Ele tinha tempo marcado com o Senhor Jesus. Todo crente precisa ter encontros marcado com Jesus de Nazaré. Naquela hora não tem boa comida, não tem grandes viagens, não tem promoções que faça você abrir espaço para abrir mão daquele momento com Deus. Irmãos, quando a gente é jovem, a gente tem um momento exato de se encontrar com o namorado ou a namorada. Quando a gente é empregado, a gente tem o horário de entrar e de sair do trabalho. Irmãos, a gente tem tempo marcado para tudo. Que hora é o jantar da tua casa? Você diz é 10:30 da noite depois do culto, ou 6 horas da tarde antes do culto. Que hora é o teu almoço? Você diz 11 horas ou 12 horas. Nós marcamos tempo para tudo. Nós temos que marcar tempo para estarmos com Deus também. Aleluia. Oração regular, 3 vezes por dia ele se rendia ao Deus vivo e verdadeiro. Que Deus levante nesta noite um exército de homens e mulheres que tenham encontros regulares com Deus. Uns vão se encontrar 3 horas da manhã, outros ao meio-dia, outros talvez à meia-noite. Mas eu quero te dizer, você não pode viver sem encarar esse momento como um momento de muita seriedade. Como Daniel tinha oração regular com Deus. Meu irmão, eu pergunto, qual é o teu horário que você marca para se encontrar com Deus? Agora em agosto fará 15 anos que eu falei com Deus. Eu me lembro do lugar, até o livro que eu li, o livro do, eu vou usar do, eu ia dizer um dos, mas eu vou dizer do pastor brasileiro pelo qual eu tenho maior admiração. Eu amo a todos, mas até hoje não existe nenhum por quem eu tenha uma
simpatia tão forte como o missionário R.R. Soares, por vários motivos. E eu li dele Exija Seus Direitos. E ele diz naquele livro que todos os dias primeiros ele ora à parte. Naquela hora Deus falou aqui: faz também assim. E a partir daquele dia eu passei a orar a Deus, ter um encontro regular com Ele todos os primeiros dias do mês. Este dia eu entro na virada do mês. Minha família toda sabe. Eu nunca esqueci de um dia. Em 15 anos, nunca chegou o dia primeiro para eu dizer assim: eu esqueci de entrar. É um compromisso que eu tenho com Ele. Você precisa também ter um tempo, não sei se será de 1 hora, ou de 2, ou de 5 minutos, não sei, mas que tenha um momento em particular com Deus, que não seja pequeno demais, porque conversa muita aumenta o relacionamento. Enquanto mais você conversa com Deus, mais relacionamento com Ele você tem. Aleluia. Oração regular. Mas a 7ª característica da oração de Daniel, você observa no texto que lemos, que tem uma frasezinha lá que diz que ele se punha de joelhos. Será que Deus só responde a oração de joelhos? Não, porque o próprio Jesus orou em pé. Será que tem uma posição absoluta na Bíblia? Não, porque teve na Bíblia homens que oraram em pé, outros até deitados. Mas a Bíblia diz que ele se colocava de joelhos. E não há dúvida de que de joelho demonstra maior reverência e humildade. Quando o homem se curva diante de Deus, quando o homem tem essa característica em sua oração ele é reverente, em sua oração ele é humilde. Eu sempre tenho dito: Deus não pode rejeitar o humilde, porque Ele mesmo disse que resiste aos soberbos, mas entrega a sua graça aos humildes de coração. Se uma pessoa é humilde, se quando ele se curva de joelhos, seu coração também se curva, essa oração é impossível Deus não ouvir. Como é impossível Deus não ouvir o orgulhoso, é impossível Deus não escutar o humilhado e o que lhe reverencia. Quando Deus olha para um homem orgulhoso, Deus não pode responder sua oração, porque todo orgulhoso passa uma imagem negativa para Deus. Porque eu vou dizer algo aqui nesta noite, eu queria que você refletisse comigo. Você sabe que Deus criou céus e terra, homens e anjos. Todos que pecam, Deus, por ser rico em perdoar, perdoa. Mas teve um que pecou, e Deus nunca conseguiu perdoá-lo, e nem vai consegui-lo. Deus nunca conseguiu perdoar Lúcifer. Todos aqueles demônios, anjos maus que seguiram Lúcifer, todos eles, Deus decretou nunca perdoá-los. Alas, porque se Deus perdoasse-os, eles tinham salvação. Pelo contrário, Deus deixou escrito na Bíblia assim: eu nunca providenciarei salvação para anjo. Então, quando alguém é orgulhoso, Deus se lembra logo de uma pessoa. Quando alguém ora, que nem aquele homem em cima do monte: Senhor, eu não sou como este homem é. Eu dou tudo que o Senhor me pede, essa desgraça aí não presta para nada. Jesus disse: esse desceu mal para a sua casa. Esse outro que se humilhou, desceu justificado. Porque Deus não abençoou o fariseu que orou? Não orou também? Mas Deus resiste ao soberbo. Quem está entendendo? Porque o soberbo é um demônio. Quando o homem é soberbo em sua oração, Deus olha para ele e diz: olha aí o Satanás. Mas quando o homem é humilde, aí Deus olha e vê outra pessoa. Essa pessoa, quando estava aqui, disse assim: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração.
Todas as vezes que o homem se ajoelha, se curva diante de Deus, Deus olha lá do céu e diz assim: eu vou abençoá-lo, porque nele eu estou vendo meu filho Jesus. Aplaude a Jesus de Nazaré agora. Mais forte, igreja de Deus. Estamos terminando. A oitava característica da oração de Daniel está nessa frasezinha aí, ó. Diz que ele orava e dava graças. Irmãos, ele dava graças na oração dele. Esta oração tinha uma característica, a característica do agradecimento. Era uma oração agradecida. Agora, irmãos, raciocine comigo. Havia uma sentença de morte contra Daniel, mas ele ainda encontrava motivos para agradecer, mostrando para mim e para você que por maior luta que você esteja passando, mas ainda há motivos para você dar glória a Deus. Quem aqui está passando alguma luta? Eu estou passando uma das piores da minha vida. Levante a mão aí. Quem está passando luta? Estou passando no ralo. Mas o ralo que eu estou passando é fino, daqueles que quando você passa do outro lado você está moído. Eu acho que eu não estou passando mais no ralo não, estou passando na moenda. Mas eu ainda encontro motivos para dar glória a Deus. Quando terminam os últimos cultos aqui, vocês percebem que eu peço que vocês estendam as mãos e orem por mim? É que eu não estou passando no ralo não, estou passando na moenda logo. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero ver quem é que sabe dar glória a Deus, é quando está no ralo. Daniel deu glória a Deus, sabendo que tinha uma sentença de morte para ele. Sabe por quê? Daniel cria que havia uma sentença de morte, mas que o Deus da vida estava na sua vida. Por isso ele disse: glória, 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 glória sejam dadas ao Deus de Israel. Aria canturima rassurianda cantara raché. Na hora da luta e da perseguição, você quer fraquejar? Agradeça, agradeça. Amém? Mas por último, o texto sagrado onde eu li diz que ele orava de joelhos, como costumava fazer. E aí tem a última característica da oração de Daniel: era uma oração costumeira. Ou seja, a oração de Daniel era um estilo de vida e não uma religiosidade. Você sabia, irmãos, que há muitos crentes que são apenas crentes que vêm ao culto e fazem os cultos apenas de corpo presente? Poucos são os crentes que compreendem que cada culto é uma audiência com Deus. Um culto é uma oportunidade de você adorar ao Senhor em espírito e em verdade. É uma audiência que você marcou com Deus para fazer isso da melhor forma. A Bíblia diz que era costume de Daniel orar, por isso que ele não deixou de orar, porque era costume. Era costume dele. Você tem o costume de orar? Será se a oração para você é uma coisa que você nem sabe se orou hoje? Você nem sabe, eu não sei se eu orei hoje. Por ser um costume, todo crente sabe que assim como ele não pode passar um dia sem comer arroz e feijão, outra coisa para alimentar o corpo, ele jamais pode finalizar um dia dizendo: não falei com Deus hoje. Eu quero terminar essa palavra dizendo uma coisa para você, e aqui eu vou terminar para orar por você. Escute bem. Havia uma sentença de morte, diga sentença de morte.
Essa sentença havia sido assinada pelo rei, porém, o rei, quando assinou e soube que Daniel ia ser preso, o rei pensou: para que eu assinei? Se eu tivesse sabendo que Daniel ia ser preso por causa dessa assinatura, eu não tinha assinado. Vou te dar um conselho, olhe para cá. Cuidado com o que você assina. O que você assina pode ser uma sentença de morte para alguém, e até para você. O rei depois disse: para que eu assinei? Essa assinatura vai matar Daniel, a menos que o Deus dele venha livrá-lo. Qual é a mão que você costuma assinar cheque, cartas, outras coisas? Qual é a mão? Deixa a mão levantada que eu vou pedir que Deus unja. Qual é a mão que você coloca o dedo, que você autentica qualquer documento? Deixa essa mão para eu te abençoar. Em nome de Jesus, que Deus coloque unção na tua mão, para que tu só venhas assinar aquilo que vai servir para a edificação da tua família, da igreja de Deus e da tua casa. Recebe essa unção em nome de Jesus. Para baixar a mão. Eu quero finalizar dizendo só mais uma coisinha. Aí você pode fechar a Bíblia. Olha para cá. Uma oração dessa, com tantas características, você vai repetir bem forte comigo. Vai dizer assim: oração perseguida. Você pode fazer mais forte, vai. Aí você vai: oração urgente, oração ousada, oração particular, oração direcional, oração regular, oração humilde, oração agradecida, oração costumeira. Ponto, preste atenção. Havia de se esperar que essa oração fosse respondida imediatamente. Porém, eu quero dizer uma coisa para você que está aqui: nem todas as orações Deus responde imediatamente. Quando Daniel terminou de orar, sabe o que foi que aconteceu na vida dele? Homens chegaram para levá-lo preso e lançá-lo dentro da cova dos leões. Você já teve aquela sensação de que enquanto mais você ora, mais pior fica? Você já teve aquela sensação que enquanto mais campanha você faz, mais pior fica? Você termina a oração toda do jeito que Deus quer, e termina a oração e a situação piorou. Tem vezes que é assim. Você termina a oração: Senhor, não permita não que eu seja jogado na cova dos leões, não, que essa sentença se cumpra em minha vida, não, Senhor. Você diz amém. Na porta tem os homens para levar preso. Aqui tem gente nessa noite aqui, mas eu quero te dizer uma coisa para terminar dentro disso. Apesar de Daniel ser jogado lá dentro, o nosso Deus lhe deu vitória. Imagine Daniel dentro daquela cova, depois da oração, que constrangimento ele passou. Quem sabe alguém diz: tu não oraste a teu Deus, pede que ele te livre da cova. Mas ele foi para a cova, e naquela cova era impossível ele sair de lá. Imagina ele sozinho. Ele não podia sair daquela cova, porque primeiro os leões estavam bravos, segundo porque tinha uma pedra na frente, e depois da pedra havia uma escritura dizendo: se abrir esta pedra, se tirar essa pedra daqui, morre. Ele não podia sair. Diga comigo: ele estava só. Quando foi no outro dia pela manhã, irmãos, aquele rei perturbado chegou lá e disse: Daniel, seria o caso do teu Deus ter livrado você? Aí Daniel disse: o Deus a quem eu sirvo, aleluia, enviou o seu anjo. Eita, dê glória a Deus agora, igreja. Enviou o seu anjo. Alacacharabia nabla suria, menecondarabra chebria. Enviou o seu anjo. Agora escute bem, escuta bem. Eu quero terminar. Daniel disse assim:
Deus enviou seu anjo, ó rei, e me livrou. Por que, Daniel, Deus fez isso contigo? O rei pergunta, por quê? E ele diz assim, porque foi achada inocência em mim. Todo inocente Deus abençoa, todo inocente Deus livra, todo inocente Deus vai e abençoa. Você que é inocente, recebe a tua vitória. Você que é inocente na causa, aplaude a Jesus e recebe a vitória. Há um clima tão forte, há uma presença tão real aqui entre nós. Será se alguém aqui entrou que não é crente, mas gostaria de aceitar Jesus, ou está desviado e quer voltar para Jesus hoje? Quem é aqui que não é crente, ou está desviado e quer fazer uma aliança com Deus nesta noite? Levante sua mão onde você estiver, aceitando Jesus ou voltando para Ele. Tu queres isso aceitar hoje? Corre para cá, rapaz. Que benção. É meu vizinho. Deixa ele aí, meu querido. Eita, Deus fiel. Deus é fiel. Será que tem mais alguém que ouviu o evangelho hoje e quer aceitar Jesus, ou voltar para Jesus hoje? Levante a mão direita, onde você estiver aí. Você está até desviado, ou então não aceitou ainda, e quer aceitar Jesus agora, de coração. Será que tem alguém mais? Levante sua mão onde você estiver, para aceitar Jesus. Se tem, levante a mão onde você estiver. Será que tem mais alguém? Rapaz, esse rapaz aqui, Deus sabe. Fica aqui, filho, repita o que eu disser. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. A partir de hoje, eu entrego o meu coração a ti, meu Pai. Perdoe meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida, para a tua glória. Amém. Agora olhe para mim, respire fundo e diga assim: Jesus. Diga mais forte. Jesus. Cheguei. Quem diz amém? Agora diga assim: Satanás. Perdeu. Senta ali e as palmas engrandecem a Jesus. Perdeu. Chico Tripa.